Fala galera, aqui é o Irmão Flu, trazendo mais um giro de notícia para vocês nessa sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025, trazendo um caminhão de notícia aqui que o Fluminense tem ido ao mercado, pré-jogo, muito mais. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um hype para ajudar a gente no nosso crescimento, nosso canal ainda é novo, né? Mas ainda estamos com muitos projetos para frente ainda. Beleza? Vamos lá? Fluminense vai jogar amanhã contra o Fortaleza no retorno do Campeonato Brasileiro, né? Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas para o Fluminense mais ou menos não é assim, porque o Fluminense ele tem 2 jogos a menos para completar. O Fluminense disputou o Mundial, que chegou até as semifinais, mas o Fluminense ele acabou sendo eliminado pelo Chelsea e por isso ele fica 2 jogos para pagar ainda, tá? E amanhã a gente vai enfrentar uma Fortaleza que está em crise, Fortaleza que demitiu o técnico Vojvoda, tá? Amanhã no vídeo de pré-jogo eu vou falar mais sobre isso, mas a gente vai enfrentar uma Fortaleza que está em crise no Maracanã. O Fluminense tem tudo para ganhar, mas aqui a notícia que saiu no GE que o Renato Gaúcho repete a estratégia e deve voltar com o time do Brasileirão. Ou seja, ele deve entrar com o Ganso, com o Cano, que contra o Bahia marcou 2 gols no empate de 3-3, né? Que era para ser uma derrota, mas o Freitas ele acabou, né, segurando o jogador e sendo expulso. Mas enfim, o Renato deve ir com o mesmo time que enfrentou o Bahia. Porque terça-feira tem o jogo da volta da Sul-Americana contra o América de Cali. Porque o Fluminense jogou lá na Colômbia e acabou vencendo eles por 2-1. Poderia ser 2-0, né? Mas o Fluminense acabou se enrolando no final do jogo ali e acabou o jogo sendo 2-1, né? Thiago Silva ele volta ao treinamento, já pode voltar, o departamento médico liberou o Thiago Silva, que era para ter sido, por mim, acho até mais tempo, mas ele acabou voltando bem rapidinho, né? Já está disponível, mas o Renato acho que vai dar uma poupada nele, não vai botar um jogo tão pesado. Talvez amanhã seria uma ótima, mas acabou de voltar. Talvez no jogo contra o América de Cali ou no próximo fim de semana, né? Mas tudo vai depender do Renato Gaúcho, como é que ele vai utilizar o jogador. Mas o Thiago Silva teve uma recuperação meteórica, porque não era para ele voltar agora. Ele teve uma lesão de grau 2 na coxa, né? Não era para ele estar de volta. Mas, graças a Deus, ele voltou porque ele é um ótimo zagueiro, é o pilar da zaga do Fluminense. Apesar do Fluminense ter tomado muito gol de bola aérea, né? Mas isso aí fica amanhã pro pré-jogo. Santiago Moreno é regularizado e fica livre para estrear pelo Fluminense. Santiago Moreno é um jogador que o Fluminense estava tentando negociar há muito tempo. Já está inscrito, já está regularizado. Agora é só botar em campo, né? Jogador novo, né? Que tem muitas características, que tem um vídeo que a Flu TV soltou, né? Ele dançando, ele dando a zoada ali, né? O ritmo de jogador colombiano, bom jogador, né? O Acosta também chega junto, o Igor Rabelo também tá para chegar, mas o Igor Rabelo eu vou falar daqui a pouco, né? O Acosta, ele acabou jogando o último jogo, né? Acabou não entrando tão bem, né? O time chegou agora, tá se adaptando ainda, não tocou muito na bola, não teve muita chance, mas o Acosta é um jogador que a gente espera muito, ele vai ficar no lugar do Ganso, né? Ele tem umas características de drible, uma característica de conduzir o jogo, de dar bom espaço, é um jogador muito letal. O que me preocupa no Acosta, o que eu não gostei na questão da contratação dele, é que ele jogava na MLS, né, gente? Ele jogava na Liga Americana, que não é um futebol tão intenso assim. Ah, tem o Messi, tem uns caras lá, mas assim, não, a intensidade é outra intensidade. É minha opinião, tá, gente? É uma opinião que eu acho. Mas enfim. Betis fez consulta por Bernal, mas Flu nega vendê-lo. Por quê, gente? O Fluminense tem interesse em ficar com o Bernal, não tem interesse em vender ele, até porque o Fluminense tem um problema ali de achar teu volante titular, só o Martinelli mesmo, porque Nonato, Hércules e o próprio Bernal tem sido, como é que eu vou te falar, tem sido revezado o tempo todo. O único que se garante titular ali é o Martinelli. Hoje o Hércules está um pouquinho na frente, mas o Nonato também está ali, o Bernal não está tão bem, mas o Bernal não é titular ainda, e o Bernal está no 3º ano de profissional. O Bernal, ele veio em 2022, 2023 faz 40 jogos na temporada, se eu não me engano, depois tem que pegar os números, e depois no meio de 2024 ele vem pro Fluminense. É um jogador que novo, alto, forte, tem um porte físico bom, mas ainda não é titular absoluto. Então, por valor de mercado, ele não é tão valorizado assim, né? Tem essa dificuldade também, mas o Fluminense tem trabalhado no mercado para repor o elenco e não pretende vender o Facundo Bernal, até porque recebeu um bom dinheiro no Mundial de Clubes e vendeu o John Arias. Então o Fluminense até o final do ano quero acreditar que o Fluminense não vai vender ninguém, né? Seguindo a notícia do Fluminense, Paulo Baia anuncia rescisão com Fluminense anuncia a rescisão com Paulo Baia, que vai para o Ceará.
Paulo Baia é um jogador que... Acertar a aqui. Paulo Baia é um jogador que veio pro Fluminense, né? Por empréstimo, né? Com opção de compra. Um jogador que não agradou muito, né? A nossa expectativa. Paulo Baia é um jogador novo, né? Quando ele já veio, o Fluminense já trouxe ele, mas a torcida estava desconfiando, já não estava muito acreditando muito nele. Mas, sendo sincero para vocês, eu acho que essa ida dele pro Ceará é uma boa para ele. Por quê? Porque aqui no Fluminense não teria espaço. Não teria espaço, porque tecnicamente ele é muito, vamos dizer assim, no mínimo cabeçudo, né? Mas é um jogador que até assim, não tem como ele decidir um jogo pra gente. Ele não vai decidir um jogo pra gente. No máximo, vai fazer um ou outro gol, mas não dá pra ele ficar no Fluminense. Eu, particularmente, é um jogador que eu não gosto, particularmente, né? Mas que ele tenha boa sorte lá no Ceará, né? Assim como também teve o Lelê. O Lelê também estava no Ceará, foi pro Ceará também, e acabei não sei por onde ele tá, mas ele tá por aquele lado de lá. Canóbio mostra a melhor versão em jogos eliminatórios. O Canóbio, gente, é um jogador que eu não gostava, eu criticava muito o Canóbio. Por quê? Porque no Atlético Paranaense eu via ele, eu achava ele muito caneludo. Quando ele veio pro Fluminense eu tinha certeza que ele não é muito caneludo. Não tem o trato com a bola, não tem entendimento com a bola, mas o Canóbio, ele é uma coisa que ninguém pode falar dele, que ele não é esforçado. O Canóbio, ele briga por todas as bolas, o Canóbio, ele dá o sangue, ele se mata, ele corre, faz uma marcação-pressão muito boa, uma qualidade que o Canóbio tem, ele faz uma marcação-pressão excelente, excelente. O Canóbio, ele, nos jogos eliminatórios, ele cravou gol contra o Internacional, contra o América de Cali, um golaço do América de Cali, né? O Canóbio, eu não tenho o que falar dele, mas está crescendo, tá numa crescente. O Canóbio não vinha bem, o Canóbio ele tinha uma série de dificuldades, irritava em alguns lances, né? Assim como o Serna também não estava bem, né? O Serna estava passando mais dificuldade, mas enfim. O Fluminense também anuncia, né, para encerrar falar do Canóbio, né? O Canóbio tem sido decisivo e tomara que amanhã ele seja reserva, porque eu preciso dele bem no jogo de volta contra o América de Cali, tá? Vamos lá. Igor Rabelo, ele tá para ser anunciado, já se despediu dos jogadores do Atlético. Alguns jornalistas dizem que ele chorou e tudo na despedida dele lá do Atlético. Ele ficou 5 temporadas no Atlético Mineiro, né? Veio do Botafogo, que no Botafogo ele era chamado de xerifão, né? Mas acabou que não deu certo, não deu liga lá, ficou um tempinho lá, já tava no banco de reserva, né? Também o Leão e o outro lá, o Franco lá é um monstro, né? O Júnior Alonso também é muito bom zagueiro. Então ele acaba não ficando, vindo pro Fluminense. E eu, assim, se ele vier pro Fluminense mesmo assinar, é um jogador que até eu gosto para compor elenco. Acredito que ele possa fazer duplo com o Thiago Silva, mas eu ainda prefiro o Ignacio. Né? Tô inclinado a ficar com o Ignacio ainda. Acho o Ignacio muito bom zagueiro, né? Apesar de não estar vendo um bom momento. E nessa época, mesmo na época do ano passado, ele se machucou e nesse ano também. Então tem um série de lesões no meio do ano, né? Para encerrar, tá, gente? Na Sul-Americana, acabou os jogos todos ontem, né? Acabou que não pude concluir a rodada, mas como é que é o nome do time mesmo? Gente, o Fluminense ganhou da América de Cali, né? Ouvi o jogo do Atlético Mineiro ontem contra o Godoy Cruz. O Godoy Cruz teve a chance de matar o jogo, mas não matou o jogo. O Atlético empatou e virou o jogo, né? Por que eu tô visando mais no jogo do Atlético, né? Porque o Atlético, ele é o time que, pra mim, mais ameaça o Fluminense. Atlético e Independente Del Valle. Mas como um dos dois vai se encontrar porque os dois estão na mesma chave, eu acredito que o Independente Del Valle ele vai chegar à semifinal, né? Eu acredito que o Atlético também vai chegar à semifinal, apesar do Godoy Cruz estar muito, muito, muito mal. O Godoy Cruz está passando uma série de dificuldades lá no Campeonato Argentino, né? Tá lá embaixo, tá 8 jogos sem vencer, 9 agora, né? Tá passando uma extrema dificuldade, né? E o Fluminense joga esse jogo da volta na terça-feira que vem, tá? Maracanã, não vi se tem ingresso sendo vendido, mas daqui a pouco eu vejo e passo para vocês, tá? Esse é o Giro de Notícias sexta-feira. Deixa o like, comenta, compartilha, ajude o nosso crescimento do canal, porque breve a gente tem um projeto muito grande para esse canal, tá? Amanhã vem com o pré-jogo, amanhã o Rimon Flá, ele vem com o pré-jogo também, pra gente poder falar sobre futebol e sobre o Campeonato Brasileiro. A gente vai dar um giro e na semana que vem a gente vai estar dando início ao projeto da Sul-Americana e da Libertadores da América, com os jogos da volta. Se inscreva no canal e deixa o like. Boa noite, até a próxima.